Olá a todos do canal Fofoca do Dia. Para você que é novo, seja bem-vindo. Eduardo dos Santos voltou para a sua Angola, para a nossa terra. Bom, nada é por acaso. José Eduardo dos Santos morreu no dia 8 de julho. O corpo voltou ontem a Luanda. Ontem foi dia quê? 19, não é? Ontem foi dia 20. E vai ser enterrado no dia 28 de agosto, por sinal o seu dia de aniversário. O incrível para mim, no meio disso tudo, conforme as coisas estão a acontecer, a decisão da justiça, há muita coisa a ser dita, muita coisa a ser dita, muita coisa a ser dita. E o que também se estranha, o que se diz é a forma como José Eduardo Santos foi recebido, não é? Olá, Tatiana Teixeira, nunca mais vi a Tati. Olá, Tati, beijinho, boa tarde. Conforme José Eduardo Santos foi para Luanda, dizem que foi no porão do avião, que não devia ser assim. Dizem que foi recebido por militares sem aquelas condições que uma pessoa do nível de José Eduardo Santos deveria merecer. Bem, compararam com a forma como José Eduardo Santos, como Agostinho Neto chegou a Luanda em 1979, depois de morrer, né? Como o corpo chegou a Luanda, conforme foi recebido. Li também coisas sobre como João do Matos chegou a Luanda, depois com sua morte também. E se não estou em erro, João do Matos também morreu em Espanha. Corrijam-me se estiver errado. E agora a forma como o presidente José Eduardo dos Santos chegou. Eu também achei meio triste essas situações todas, essa situação toda, de facto, não gostei muito. Na verdade, eu recebi um texto, deixa-me ver aqui, recebi um texto que diz aqui assim uma coisa muito interessante. Lutaram pelo corpo de Gés como se fossem um bando de hienas degladiando-se por uma carcaça. Ana Paula porque queria reclamar os bens, Tizé e Isabel porque queriam comprar a liberdade e J-Lo porque queria romantizar o apelo à sua reeleição. No fim, ao invés de ser honrosamente transportado num avião da Força Aérea Nacional, ladeado por uma guarda presidencial em traje de gala, Gés foi despachado no mesmo porão de carga da TAG em que são transportados animais. Mais uma vez a montanha pariu um rato. Olha, depois tem aqui, já não sei quem foi que me enviou isto, mas o rapaz que se chama Chocolate Brás disse o seguinte na internet: podemos até questionar as capacidades intelectuais de João Lourenço, mas a sua capacidade de humilhar o outro em vida e depois de morte é inquestionável. Põe o gajo no porão. Felicidades, J-Lo. Ok. São as várias coisas que estão aqui. Olha, deixa-me só ler aqui os vários textos. Né? Tem aqui um texto interessante. Ok. O texto, este vem assinado, foi um amigo que mandou, mas tem assinatura. Assinado por Fernando Pereira. Eu não estou... Escrevi sobre José Eduardo dos Santos uns dias antes da sua morte anunciada. A partir daí vou lendo e ouvindo o circo mediático em que se transformou o corpo amortalhado. Pouco me interessa se José Eduardo dos Santos seja entregue à viúva, ou aos filhos, ou a quem quer que seja. É um problema que não me diz respeito, já que nem sou familiar nem amigo do defunto. Causa-me perplexidade e um estado de desolação quando vejo o caixão de um antigo presidente da República do meu país ser embarcado num avião como qualquer tipo de carga. Este acordo à pressa entre Angola e Espanha revela bem a hipocrisia das relações entre Estados e demonstra à sociedade que tudo o que seja afim das ideologias terão tornado o mundo no local nauseabundo de relações impúrias e, sobretudo, salvaguardam-se interesses económicos de uns quantos. Que um dia possamos vir a saber qual foi a concessão de diamantes, petróleo ou outro tipo de acordo valeu esta pressinha de enviar o corpo para Luanda e nas condições em que foi. A minha irritação é apenas a de cidadão de um país que não deveria ver um antigo chefe de Estado ser transportado como mercadoria. Não sei se o delegado de saúde aceita que o caixão vá para a passadeira de bagagens
onde a viúva a recolherá. Gés teria merecido regressar a Luanda com toda a dignidade, acompanhado por autoridades civis e militares de topo e recebidos por um Presidente da República que não deveria tentar utilizar esta cerimónia como um trunfo eleitoral. Assumi, ao longo da minha vida, o meu apoio e a minha crítica a José Eduardo dos Santos, mas, acima de tudo, neste caixão é mais meu que teu. Quem fica muito mal é o Estado angolano, que devia ter salvaguardado a dignidade de um homem que foi, durante décadas, o titular do mais importante órgão de soberania do país. Mais uma vez, mais uma situação, aliás, que nos envergonha num tempo em que a nobreza de certos atos deviam servir para devolver alguma esperança e respeito num país tão carente disso. José Eduardo dos Santos não merece isto. E nós, angolanos, também não. O texto é de Fernando Pereira. Bem, eu respeito as palavras deste senhor, como respeito todas as palavras que já li de um lado e do outro lado. Ok? Eu não vou dizer muito mais sobre, senão apenas uma nota, e enquanto telespectador da televisão pública de Angola, e quem estiver com uma percepção diferente, que escreva aqui, por favor. Vocês lembram-se bem que quando José Eduardo dos Santos, a última vez que foi a Luanda, em vida, a TPA não passou imagens de José Eduardo dos Santos a chegar a Angola? Lembram-se bem disso? Lembram-se bem disto? Não se lembram? José Eduardo dos Santos meio acomodado. Eu não sei se ele vinha de Espanha ou se vinha do Dubai. Penso que terá saído do Dubai a última vez que ele foi para Luanda vivo. José Eduardo dos Santos não foi recebido no aeroporto por ninguém. Chegou, desceu, nem nada. Lembro-me, está na internet. Está na internet. Lembro-me do Neto Júnior, aqui da TPA, numa entrevista coletiva, dizer que... Eu até tenho esta imagem, deixa-me só procurar aqui, para não ter que errar aqui a imagem. Eu não sei quem foi que me mandou esta imagem, eu tenho aqui. O que foi que se disse na altura? Não cobriu o regresso de José Eduardo dos Santos? Não era um critério editorial. Eu acho que todos vocês aqui são jornalistas e sabem que há um conjunto de regras que definem uma pauta editorial e este conjunto de regras deve ser obedecido pelos jornalistas. É preciso também que as pessoas atendam ao facto de a TPA ter uma direção de informação e a direção de informação é legítima e tem autonomia para definir a sua pauta editorial. Já imaginou se o telejornal da TPA fosse feito segundo os critérios apontados por toda a gente na rua e dissesse que é isto ou aquilo que tem de ser feito? A ida de José Eduardo dos Santos era ou não assunto. Portanto, não era importante. Não merecia cobertura. Ok. Não passou um ano. Ou passou um ano, não sei. José Eduardo dos Santos voltou morto. Foi e continua a ser destaque na televisão pública de Angola. Saia do Dubai para Luanda. Obrigado, Catarini Fernanda. Obrigado pela dica. José Eduardo dos Santos, quando foi vivo, não teve uma câmara da televisão pública de Angola a transmitir em direto o seu regresso, nas condições em que ele regressou. Não houve comentário nenhum, para além de uma entrevista que dizia assim: o regresso dele não era importante. Não era importante, pá. Não havia facto noticioso. Bem, depois passou o tempo, toda aquela situação que nós ouvimos sobre o senhor, disse muita coisa e tal. José Eduardo dos Santos morre. A TPA envia repórteres à Barcelona, faz a cobertura da entrada do caixão dele no avião da TAG. O mundo inteiro está a acompanhar o percurso
de José Eduardo dos Santos morto no ar. Há um programa que é o Flight, qualquer coisa 54, que dá o trajeto do avião, ok? Online. Estão a transmitir aquilo. Quando chega a Luanda, antes do avião aterrar, tem equipas de repórteres na TPA, de outras estações. A morte do ex-presidente, de facto, merece destaque. Estamos diante de um profundo contrassenso. Quando eu não sou especialista em tudo, eu quando emito uma opinião sobre assuntos que sei, mas há outros assuntos que eu comento via de lógica, por via da lógica. E aqui eu falo mesmo como jornalista também, e falo também como um cidadão, a minha análise. Num momento não era importante, num outro momento já é super importante. Uma das coisas que nos penalizam, de que as pessoas nos vão exatamente criticar, as pessoas nos vão censurar, nos vão descredibilizar, é exatamente questões de incoerência. É uma pena. Eu sinto de facto muita pena a forma como José Eduardo dos Santos acabou, a forma como o seu partido MPLA o tratou, a forma como muitos dos seus mais diretos colaboradores o abandonaram, e isso foi assumido publicamente por algumas pessoas do MPLA. Abandonamos o presidente José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos vai ser enterrado no dia de seu aniversário. Quem não se lembra dos eventos todos que se organizavam por esse mês? Quando chegasse agosto, meu Deus, taça do presidente, gira a bola, não sei o quê, graça ao presidente, tudo, telejornal era seu presidente, festa, não sei quantos, música, não sei o quê, José Eduardo... Era uma coisa inacreditável. Hoje, o José Eduardo dos Santos recebe palavras, não de apreço, mas de... Que palavras seriam essas? De pessoas que sempre até, muitas delas, sofreram na pele as várias posições de José Eduardo dos Santos. É inacreditável. E a gente sabe que não é como se começa, é como se termina. Ele entrou na presidência com menos de 40 anos, deu toda a sua juventude, aprendeu, desaprendeu, cometeu erros, fez coisas e tal. Não saiu quando supostamente devia ter saído, e eu disse, ele optou por ser grande quando podia ter sido gigante. Sofreu os últimos 5 anos, provavelmente uma dor, só o que ele sabe, pessoas mais próximas. E morreu. Morreu. Está a ser tratado como um qualquer, literalmente como um qualquer. Eu acho que se José Eduardo dos Santos... Bem, eu não vou falar o que quero falar. Não se pode.